Olá, tudo bem? O texto que gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: Pregue a palavra e seja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Paulo escreve 2 cartas a Timóteo e uma a Tito, que são chamadas de cartas pastorais, aonde ele concede conselhos preciosos de como combater alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. O principal deles eram os falsos mestres e falsos profetas que estavam entrando no meio da igreja e ensinando coisas erradas, contrárias à palavra do Senhor, contrária àquilo que Deus havia nos ordenado. Então Paulo escreve esses conselhos para combater esses falsos mestres. E o principal conselho que Paulo dá a Timóteo encontra-se no capítulo 4, no verso 2, onde lemos que começa com pregue a palavra. Nós precisamos entender que o melhor método para combater as heresias é apresentar a palavra, a totalidade da palavra, a verdade como ela é. Nós não podemos pregar a palavra conforme o mundo acredita, conforme o mundo dita, ou pregar as nossas opiniões. Nós precisamos nos prender àquilo que a palavra nos diz, aquilo que a palavra nos orienta. Jesus disse em João 8:32: Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos dos nossos cristãos hoje estão presos nos seus pecados porque não conhecem a verdade como ela é. Conhecem a Bíblia em seus pedaços, aquilo que eles concordam com a Bíblia, aquilo que os chama atenção, apenas as promessas da Bíblia, e acabam não se libertando porque não conhecem a totalidade da palavra. O Salmo 119, 105 diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando eu conheço a palavra na sua totalidade, eu entendo os caminhos que eu devo seguir, eu entendo aquilo que eu devo falar, aquilo que eu não devo falar, eu entendo como me comportar, mas é pregando a palavra, é conhecendo a totalidade da palavra. Nós precisamos aprender a pregar a palavra como ela é, e não nos preocupar com as nossas opiniões ou aquilo que concordamos ou não concordamos. Precisamos voltar a pregar a totalidade da palavra. E ele continua no seu conselho dizendo: esteja preparado a tempo e fora de tempo. Interessante que o próprio Paulo, alguns capítulos antes, diz assim, em 2 Timóteo 3,15: Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. O próprio Paulo está dizendo que Timóteo conhece as sagradas letras desde criança, mas mesmo assim ele enfatiza: esteja preparado. A palavra é como se fosse uma espada extremamente afiada, e se você não está preparado para usá-la, você acaba ou se ferindo ou machucando os outros. É como se você pegasse um guerreiro inexperiente, entregasse para ele uma espada e falasse: vá à guerra. Ou ele vai facilmente morrer, ou ele acabaria se machucando por não saber como utilizar a espada. Então, quando vamos falar sobre a palavra, precisamos estar preparado. Precisamos, como o próprio Paulo aconselha Timóteo em 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Estar preparado é saber como usar a palavra, é saber o que falar e em que momento falar, mas de acordo com a palavra e a totalidade dessa mesma palavra. E então ele conclui dizendo: repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. A paciência e doutrina só vão vir com o preparo. Muitas vezes nós vemos alguns ministros com muita doutrina, mas pouca paciência, e não conseguem lidar com os novos convertidos que estão aprendendo a caminhar. Algumas vezes, algumas pessoas são até feridas pelo excesso de doutrina e não entendemos que essas pessoas estão como uma criança aprendendo a andar. Mas outros ministros têm muita paciência e acabam permitindo muitos pecados viverem no nosso meio porque não aplicam a doutrina. E é o preparo que vai me conduzir a ter a paciência e a doutrina. Entender que nem todos estão no mesmo caminho, nem todos estão na mesma maturidade cristã. Entender que muitas vezes eu preciso apenas corrigi-lo, mas muitas vezes eu preciso ter a doutrina para aplicar que essa queda, esse momento de deslize não se torne uma vida em pecado. Então o preparo vai me conduzir a esse lugar de saber aonde eu preciso aplicar a paciência e aonde eu preciso aplicar a doutrina, para que todos possamos continuar caminhando e crescendo no Senhor. Para terminar esse vídeo, eu quero te convidar a se preparar mais para pregar a palavra, para se preparar, para estar pronto para todas as vezes que a oportunidade surgir, a tempo e a fora de tempo, você pregue a palavra, a totalidade da palavra, com toda a paciência e doutrina. Que Deus te abençoe.